Mas eu gostaria de conhecer o grupo, sim. Eu queria que o pessoal que está do Rio de Janeiro ficasse em pé. Olha isso. Olha só, que privilégio. Que privilégio. Que honra nossa. Que honra nossa. E nós entendemos que nós precisávamos de alguém do Rio para fazer parte da nossa plenária. E esse pastor querido, eu fiquei muito impressionada quando eu soube que durante muitos anos atrás, esse pastor entendeu que Celebrando era muito importante para a comunidade. E em que ano foi, pastor, que os irmãos resolveram levar 2 pessoas do Brasil para os Estados Unidos? Foi logo quando eu comecei a frequentar a Celebrando, em 2004, 2007. 2007, eles mandam 2 pessoas da igreja ali para Saddleback. Fiquem em pé esses 2 queridos. Eles investem e eles mandam esses queridos. 2 pessoas que não falavam nada inglês. Olha só que coisa. Deus faz milagres, não faz, gente? Deus faz milagres. E eles chegaram lá em Saddleback. Chegaram lá. Dirigindo. Então, quando Deus quer, Ele faz. Não há impeditivo. Então, sou muito grata a Deus. É o estado em que o CR mais cresce. Olha, gente, São Paulo, né? Onde mais cresce. Eu sou tão grata a Deus por sermos uma família. Então, diante de Deus, eu também sou carioca. Sou uma paulistana carioca. Então, sou muito grata a Deus por Ele ter feito. Não é, Paulo? Não anima o nosso coração ver o que Deus tem feito ao redor do nosso Brasil. Então, pastor Washington, muito obrigada por estar aqui, por essa visão tão linda, ministerial. Obrigado, Roseni. Meus irmãos, eu estou em casa. Literalmente, porque antes de mim falou a Jocenita, que é membro lá da minha equipe, pastora lá da igreja, Pedro Paulo e Beth, que têm caminhado comigo há muitos anos, e lá na igreja nós temos ensinado muito o princípio da lealdade. E eu sou grato a Deus porque esses líderes estão comigo há muitas décadas, Roseni. Veja bem, não é há muitos anos, mas há algumas décadas. Jocenita disse lá que ela estudou no Iber, a minha esposa estudou lá, e isso já faz o quê? Mais de 30 anos. Então, décadas, é ou não é? Os líderes que estão aqui, pensem nisso. Antes da gente começar o que a gente vai falar nessa tarde, busquem pessoas que sejam leais a vocês. Não há nada pior do que um líder desleal. Tá certo? E não há nada melhor do que líder leal. Obrigado, Pedro Paulo, Beth e Jocenita, outros que estão aqui lá da minha igreja e os líderes que estão aqui de várias partes do Brasil. Tá certo? Eu tive o privilégio de receber como tema para essa tarde aqui o presente do hoje, que é o tema do nosso congresso. E para mim, esse tema é assim super importante. Por quê? Quando você fala de presente do hoje, quando você fala de vida, existem 2 realidades que nós vamos trabalhar aqui hoje, que quase definem a nossa vida por completo. A primeira realidade, eu quero dizer que é a realidade do tempo. Tá certo? E tempo, para nós, vai fugir um pouquinho dessa ideia de relógio. Eu estive na África algumas vezes, fazendo lá programas, inclusive alguns junto com equipes da Saddleback. E lá na África, quem já foi lá, você marca uma reunião 8 horas da manhã, às vezes os pastores, os componentes da reunião, chegam 10 horas. Veja bem, você marcou às 8, eles chegam às 10. Aí você chega e diz assim, mas nós marcamos às 8. Aí os africanos viram para você e dizem assim, olha só, lá no Brasil, vocês têm hora, vocês têm relógio. Aqui nós temos o tempo. Você entendeu a diferença?
Então, às vezes, nós estamos com essa ideia de que nós temos controle sobre essa dinâmica do tempo. E a segunda coisa que eu quero trazer aqui hoje, que nós vamos trabalhar por alguns minutos, é essa palavra chamada realidade. E isso me faz lembrar de um filme que muitos aqui devem ter assistido, um filme muito antigo, foi uma trilogia, mas na época fez muito sucesso, que é aquele filme, aquela trilogia de Volta para o Futuro. E aí o cara viaja no tempo, vai lá, né, num determinado trecho da história, da sua história, ele volta lá, e quando ele está lá, ele tem escondido na sua roupa um almanaque. Muita gente aqui não sabe o que é um almanaque. Deixou de existir quando veio a internet, quando a tecnologia mudou, quando os meios de comunicação mudaram. Mas o almanaque era uma publicação anual que tinha tudo ali. Ciência, literatura, astrologia, tinha tudo ali. As invenções, as descobertas, os prêmios. E aí ele tem isso guardado lá. Aí o cientista que inventou a máquina do tempo diz assim: você errou porque você trouxe isso escondido. E ele vira para aquele garoto e diz assim: você não pode mudar a realidade. Então, começa a pensar comigo assim: tempo e realidade. Por que isso? Você já ouviu aquela pessoa que diz assim: parece que o fulano de tal parou no tempo? É aquela mãe que diz para um filho, eu ouço isso frequentemente, sou pastor há mais de 30 anos, e eu ouço as pessoas dizerem assim para mim: pastor, parece que o meu filho parou no tempo. Aquela esposa que diz assim: o meu marido está parado no tempo. Não sei qual é a dele, parece que ele não consegue se mexer. E, na verdade, essas pessoas pararam no tempo. É isso que eu quero que você entenda comigo. Elas pararam. E aí, como é que você vai fazer a vida movimentar? Imagina que há aquela pessoa que trabalha, e vai vivendo os dias, mas ela só está fazendo aquela rotina de manutenção, e a vida dela parece que é acordar, ir lá fazer uma rotina, dormir e esperar o dia seguinte. Outras pessoas gostariam de crescer na vida, de fazer projetos, de desenvolver algum tipo aí de realização, para constar isso no seu currículo lá, quando terminar a sua jornada aqui, mas de repente não tem esse ímpeto, alguma coisa impede essa pessoa de dar esse passo, ou de dar esses passos para fazer acontecer. E aí ela se pergunta: o que está acontecendo? Olha só, vai chegar um dia em que o desânimo vai tomar conta dessas pessoas. Quem sabe muita gente que está aqui nessa tarde, pessoas que estão aí na internet, tenham vivido isso, ou estejam até vivendo uma vida paralisada, alguma coisa que não se concretiza. Você tenta, você planeja. Nós estamos nos aproximando aí do final do ano, nós os pastores trabalhamos isso nas igrejas, e as pessoas vão chegar e vão dizer assim: eu tenho muitas metas para 2026. Eu ouvi muitas metas para 2025. E muitas pessoas que disseram que tinham muitas metas para 2025, eu não vi acontecer. Eu não vi realizar. E aí, meus amigos, o desânimo nem sempre vem com aquela marca de jogar a pessoa em cima da cama e transformar em depressão. O desânimo às vezes se instala na nossa vida e faz com que nós tenhamos o quê? A falta de discernimento, de algum tipo de ambição, de querer, de simplesmente fazer algo, de dar uma contribuição no reino, de ajudar uma obra social, de estabelecer um projeto na igreja, de fundar um celebrando, de tratar de uma pessoa. Tudo isso desaparece da vida da pessoa que está desanimada. E eu estou dizendo tudo isso para chegar exatamente no tema que está proposto para hoje.
uma vida paralisada no tempo dificilmente vai viver o poder, o presente do hoje. Sabia disso? E é essa reflexão que eu quero que você faça. Será que de repente a sua vida está parada em algum lugar? A pessoa que está com a vida paralisada parece que ela vive uma vida do lado de fora. Não é assim? Ela está trabalhando na periferia. Ela tem atividades, ela tem obrigações, ela tem compromissos, mas dentro dela a vida não se processa. Quem tem a vida paralisada parece que tem um botão de pausa que foi acionado por alguém, talvez no período mais produtivo, mais ativo da sua vida. E essa pausa está lá, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e ela não foi de novo apertada para voltar o curso. E aí eu queria que a gente pensasse assim, como é que isso se instala na vida de uma pessoa? Por exemplo, já faz um tempo, a pastora Josenita conhece essa obra. Lá no Rio, eu e a minha esposa, nós trabalhamos muito com o tema de família. Ela é psicóloga, nós temos um instituto formador de terapeutas de família. E lançamos um livro. Esse livro chama-se Descongelando o Tempo. É aquela pessoa que está presa lá no passado, em algum lugar do passado, e ela se congelou. Parece que essa pessoa passou a ter 2 versões. Uma que está congelada lá no tempo, e a outra que está aqui, em cima do palco, desempenhando as tarefas do dia a dia, mas sem essa consciência de realização. Aí a gente tem que descongelar essa pessoa. Eu vi um filme recentemente, em que um indivíduo foi congelado, um filme de cinema, não foi filme de ciência, não. Uma pessoa foi congelada, e era até um policial, e ficou lá congelado uns 40 anos. Até que surgiu um problema sério na cidade. E aí chamaram todos os especialistas, ninguém conseguia resolver o problema. Alguém disse assim, olha, essa pessoa que está congelada lá, vai saber resolver esse problema. Aí foram lá e descongelaram a pessoa. Quando ela acordou, que botou a cara do lado de fora do tubo onde ela estava congelada, qual foi a primeira pergunta que ela fez? Ela disse só, que dia é hoje? E eu gostei dessa metáfora. De repente você está aqui, você conhece pessoas da sua família, do seu ministério, da sua igreja, da sua congregação, do celebrando, a gente conhece tantas, que elas precisam o quê? Serem descongeladas. Elas precisam ser trazidas para o lado de fora, para que elas façam diante de nós a pergunta, que dia é hoje? E aí, por que as pessoas ficam presas lá, em algum lugar? Por exemplo, sabe aquela criança que foi abusada, violentada? Ela vai ter o quê? Ela vai ter um trauma da fase infantil. E você vai encontrar um adulto que teve talvez essa experiência terrível, cuja história está parada lá no dia, no tempo daquele episódio. Um adolescente que teve uma ruptura de família, problemas com os pais, envolvimento com drogas, perdeu a identidade, e aí ele rompeu. Uma tragédia aconteceu. Nós que moramos em cidades grandes, lá no Rio de Janeiro, e lidamos com essas histórias várias, você sabe que um dos problemas do tráfico é o quê? Adolescentes que são rompidos com seus pais. Eles não têm o acolhimento dos pais, o traficante acolhe. E aí ele diz assim, olha, eu quero ser igual esse traficante aí, ó, o chefe do morro. Ele não quer ser igual ao pai, porque não o acolheu. Ele quer ser igual
o traficante que o acolheu. Um jovem que fez uma escolha ruim. Na fase decisiva da vida, você sabe que a fase da juventude é a fase das grandes decisões. Profissão, casamento, futuro, é na juventude. E aí a pessoa faz uma escolha ruim na juventude. Vai ter o quê? Uma vida paralisada. A vida paralisada, a escolha, a ruptura, o trauma, vai produzir o quê? O que a gente chama de ferida emocional. Na verdade, hoje a psicologia diz que existem muitas feridas emocionais. Tem um livro famoso que está circulando aí que trata de 5, mas a lista é enorme. E aí você precisa simplesmente dizer assim: será que na minha vida hoje existe alguma ferida emocional que eu preciso tratar? Será? Pensa comigo. No ano passado, eu fui pregar lá em Salvador, fui fazer uma série de conferências numa igreja lá, e fiz um sermão domingo de manhã sobre família. Quando eu estava lá na porta, lá na igreja onde eu fui, aquela igreja que o pastor gosta de ir lá na porta cumprimentar as pessoas, eu estava lá, chegou um senhor e disse assim: pastor, estou aqui lhe esperando, que eu preciso trocar uma palavra com você. E um cara bem vestido, bem assim, articulado. Aí eu disse assim: pois não. Ele me chamou no reservado e disse assim: eu tenho um problema muito sério com o meu filho. E eu disse assim: em que eu posso lhe ajudar aqui em alguns minutos? Aí ele disse assim: o senhor está vendo essa marca aqui no meu olho? Estou. Ele disse assim: isso aqui foi um tiro que meu filho me deu. Eu disse assim: como é que foi isso? Ele disse assim: olha, eu tenho bens, eu tenho posses, e o meu filho, a história do filho pródigo, chegou para mim, cheio de ressentimentos, e achou que ele deveria romper comigo e ir embora. Aí eu disse assim: então o seu filho traz na história alguma ferida emocional de família que vocês não trataram. E ele disse assim: algumas. Precisa ser psicólogo para tratar disso, precisa? Não. Aí ele disse assim, e eu disse que não daria. Ele queria uma casa e queria dinheiro. Quando eu disse que eu não daria, ele me jogou no chão, dizia aquele pai, me esbofeteou, chutou, esmurrou, tirou uma arma, ele disse assim, eu nem sabia que ele tinha, e deu um tiro. O tiro pegou assim, quase que o cegou, né? Deu um tiro, errou e foi embora. Sabe o que é isso? Isso é o efeito de uma ferida não curada. É o efeito de um problema vindo de uma vida paralisada no tempo. E aí eu queria trazer 3 palavras para você, para a gente ganhar esse tempo aqui. Eu ouvi o irmão cantor falando aqui, os irmãos da minha igreja sabem disso. Eu gosto também de cuidar muito dessa questão do tempo que foi dado para mim. Então a gente vai fazer agora essa conexão sobre o presente do hoje. E aí eu queria perguntar para você, a primeira palavra, que lugar da sua vida, da sua história, você precisa visitar hoje? Pensa aí comigo. Que lugar da sua vida, da sua história, você precisa visitar hoje? Pensa naquela história do povo de Israel quando saiu do Egito. O povo de Israel ficou lá no Egito 400 anos. Quem conhece essa história, uma história assim extraordinária, divina, 400 anos. Aí o povo de Israel sai de lá do Egito e esse povo sai com algumas deformações. Não é assim? A primeira deformação era um povo que não tinha identidade. 400 anos debaixo de dominação severa, povo sem identidade.
A segunda deformação é que aquele povo não tinha sonho de nada. Você já conversou com uma pessoa que não tem sonho nenhum? Sabe aquele filho que você pergunta assim, qual é o seu sonho? E ele não tem. Um líder que você diz assim, você está sonhando com o que hoje? Não estou sonhando com nada não. Mas o povo de Israel não sonhava com nada. E terceira coisa daquele povo lá, aquele povo não tinha outra mentalidade a não ser a mentalidade de escravo. Mentalidade escrava. Sabe, no primeiro problema que o povo enfrentou, o que é que o povo quis fazer? Voltar para o Egito. Voltar para a escravidão. Voltar para onde eles tinham o quê? Comida, casa. E o argumento foi exatamente esse. Lá no Egito nós tínhamos casa, carne, as panelas de cebola, tínhamos água. Mas lá vocês eram escravos, Moisés disse para eles. Mas lá nós tínhamos tudo isso. É a vida congelada no tempo. E aí, eu queria que você pensasse assim, existe sempre um lugar na nossa vida, na nossa história, que precisa ser visitado para nós fazermos lá o quê? Uma reparação. Uma cura. Um conserto. Como gostam de dizer alguns, uma libertação. E eu queria que você pensasse aí comigo nesse primeiro momento, qual é o lugar hoje da sua vida, da sua história, que você precisa visitar hoje? Segunda palavra que eu quero dar para você aqui, qual é a ferida emocional que está aberta e precisa ser curada hoje? Gosto da história de Esaú e Jacó. Uma história que, para mim, sempre que eu me reporto à Bíblia, eu gosto de ler e de rever os padrões que aquela história dos gêmeos ali nos apresenta. E você sabe que a mãe dos gêmeos, Rebeca, era uma mulher que tinha um problema de interpretação de moral. Não foi isso que ela disse para os filhos? Olha, o seu pai vai abençoar Esaú, falando para Jacó, vai lá e rouba a bênção de Esaú. Aí Jacó diz assim, minha mãe, mas isso não é legal. Eu não posso fazer isso. Aí a mãe dele diz assim, olha que mãe, hein? Vira para ele e diz assim, tudo de ruim que tiver que acontecer, vai cair sobre mim. Aí ele diz assim, então eu vou fazer. Já que vai cair tudo sobre você, eu vou fazer. Fez. Aí o irmão de Jacó, Esaú, diz assim, você roubou a minha bênção. Vou esperar o meu pai morrer. Quando meu pai morrer, eu te mato. Isso é relação de irmãos, hein? Imagina se fosse de estranhos. Aí a Bíblia diz que Jacó fugiu, isso ele tinha 40 anos de idade, e foi lá para a casa de Labão. Lá ele foi vítima do veneno dele, foi enganado e tal. 20 anos depois, Jacó diz assim, eu vou voltar na casa dos meus pais, para ver como é que as coisas estão por lá. Ele era muito rico, a Bíblia diz que ele estava riquíssimo, com 60 anos de idade. Mas sabe o que aconteceu? Ele parou no tempo. A vida dele ficou congelada lá no dia em que o seu irmão disse que ia matá-lo. Aí Jacó prepara o retorno para a sua terra, e a Bíblia diz que ele põe os seus bens, os seus servos, seus rebanhos, suas 2 mulheres, os filhos, e começa a jornada. Aí vem um amigo e diz assim, Jacó, eu tenho 2 notícias para você, uma boa e uma ruim, qual que você quer ouvir primeiro? Aí Jacó diz assim, eu quero ouvir a boa. Teu irmão está vindo aí te encontrar, e aí? O cara prometeu há 20 anos que ia matá-lo. Jacó tremeu, o chão saiu de debaixo dos pés dele. Ele disse assim, qual é a ruim?
A ruim é que ele tem 400 homens com ele. Acabou, né? O cara já queria matá-lo. Vem 20 anos depois e vem trazendo 400, o que é que você vai esperar? Aí a Bíblia diz que Jacó foi lá, lutou com o anjo, pediu a bênção, o anjo mudou o nome dele. Mas sabe como é que essa história vai terminar? É que na hora que ele encontra Esaú, e ele morrendo de medo, porque ele estava parado no tempo, a Bíblia diz que ele botou as mulheres na frente, as crianças na frente, os escravos na frente, e ele disse assim: eu vou ficar por último, né? Vai que aconteça que esses 400 deem em cima desse pessoal aí, eu fico por último. Aí a Bíblia diz que não aconteceu nada. Ele chegou diante de Esaú, se ajoelhou, se encurvou lá 7 vezes. A Bíblia diz que Esaú pulou no pescoço dele, abraçou, beijou, chorou e se levantou. A vida ficou parada para Jacó, mas não ficou parada para Esaú. Aí Esaú diz assim: meu irmão, quem são essas pessoas? Essas aqui são as minhas mulheres, esses aqui são os meus filhos, isso aqui é a minha riqueza que Deus me deu, e eu trouxe uns presentes para você, é aqui que eu gosto. Aí eu queria te dar um monte de presentes. Esaú vira para Jacó e diz assim: Jacó, eu sou muito rico. Eu queria ter um irmão assim, você queria? Cara, o cara chegou e falou assim: meu irmão, eu sou muito rico, eu tenho muitos bens, eu não preciso de nada seu. Sabe por quê? Porque a vida dele andou. E a vida de Jacó ficou parada lá atrás, no dia da ameaça de Esaú. Eu tenho muitos bens, mas Jacó insistiu tanto que ele aceitou. Jacó volta para a casa dos pais. A sua mãe tinha morrido, e eu acho que morreu de desgosto, porque perdeu os 2 filhos, mas o seu pai ainda era vivo. Qual é a ferida emocional que você precisa curar hoje? Você está entendendo a conexão do presente do hoje? Você só vai se conectar com o presente se você entender essas nuances do passado. Terceira e última palavra que eu quero deixar com você. Chegamos na conexão, né? Conecte-se com o hoje. E aí eu queria que você participasse aqui comigo. Olha só. Quando nós entendemos tudo isso e chegamos no presente, aí você vai olhar para a Bíblia. E é aqui que a gente vai resgatar um tanto de textos bíblicos agora com a sua ajuda. E eu queria que você me ajudasse. Pensa aí e vai falando os versículos que a gente conecta com a palavra hoje. Jesus disse assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Hoje veio a salvação a esta casa. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Fala um aí. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Outro. Diz aí. Se ouvirdes a sua voz hoje, não endureçais os vossos corações. Não é isso? É hoje. Moisés disse assim: os mandamentos que eu vos dou hoje. Mas existe um que eu gosto muito, diz assim: hoje é o dia que o Senhor nos fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para a nossa igreja, para a nossa família, para a sua família, para a minha vida, para a sua vida, desde que nós saibamos viver o presente do hoje. Amém? Obrigado. Deus abençoe.